investigue, meu Deus do céu. Não compare meus filhos com os filhos do Lula. E vocês não têm, passaram anos sem falar no filho do Lula. Qualquer filho desse quem seja tem que ser investigado. Agora para de massacrar. Mas e sobre a atuação da BIM? Não sei, não tem influência na BIM também, ela faz seu trabalho lá. Ainda durante as eleições de 2022, quando era candidato à reeleição, foi assim que o ex-presidente Jair Bolsonaro se referia sobre as denúncias e as investigações de um suposto esquema de espionagem do antigo governo com o uso de estrutura da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência. Hoje, Bolsonaro segue negando. Em dado momento eu falei, eu não tenho inteligência da BIM, da PF, do Exército, da Marinha, da Aeronáutica. Eu não tenho inteligência. As investigações da Polícia Federal nesta fase têm como os principais alvos o vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente, e o ex-diretor da ABIN, Alexandre Ramagem. Ele teria usado o órgão para fazer espionagem ilegal a favor da família do ex-presidente. Entre as autoridades espionadas estava a ex-deputada Joyce Hasselmann, o ex-governador do Ceará e atual ministro da Educação, Camilo Santana, e o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Este é só mais um caso de denúncia sobre aparelhamento de instituições por parte de governos políticos. Nesta quinta edição do Linha Política, vamos falar sobre o abuso do cenário nas interferências de órgãos de Estado. Mais uma vez, contando com a participação do professor Márcio Meirelles. Professor, a gente vai começar o bate-papo de hoje, né, essa conversa do Linha Política número 5, exatamente pelo caso atual, que é o caso gritante, né, o escândalo dessa investigação com relação à ABIN, todo esse sistema que foi deixado muito claro, né, o governo Bolsonaro, na verdade a família Bolsonaro nunca foi de esconder muito nos últimos anos a forma como o ex-presidente e seus filhos e aqueles que o cercavam buscavam pela interferência no trabalho, lógico, diretamente ligado aos ministros, mas quando a gente fala em instituições, a coisa parece nunca ter sido tão clara. E agora, com essa situação da ABIN, professor, foi deixado muito, até fácil de se chegar a algumas linhas de investigações com relação à forma como tudo foi pedido e agora a Polícia Federal estampando em algumas desses indícios de conversas sobre a criação daquilo que está sendo chamado da ABIN paralela. Como é que o senhor tem acompanhado essas denúncias e essa criação de uma ABIN paralela que estava muito mais claro para quem estava acompanhando de perto, né, professor? A impressão que a gente tem é que a gente está tendo revelações de situações que a gente imaginava que estava ocorrendo. O governo do Bolsonaro foi um governo que, de uma certa forma, mostrava algumas características de autoritarismo que parecia que incentivando, né, os seus eleitores, e a gente não tinha ideia da extensão de tudo isso. A gente imaginava que alguma coisa poderia estar ocorrendo. Mas eu acho que essas reuniões que a imprensa está publicando agora confirma aquela suspeita que existia no passado. O que é difícil, essa relação da verdade com a ação, né? É lógico, o jornal vai dizer que está sendo perseguido, enfim, da mesma forma o Lula falou que foi perseguido. O que eu acho que a gente tem que aprofundar essa discussão é sobre as instituições brasileiras. Ou seja, elas existem para defender o país e a sociedade, e não para interesses privados e particulares. Esta ação da Polícia Federal não começou no governo Lula, ela já vinha de uma outra ação da Polícia Federal, a chamada Última Milha, né? Que agora essa chama-se Vigilância Aproximada, é uma continuidade de que as coisas já tinham uma certa ramificação no governo e um domínio. A própria aquela fatídica
reunião ministerial, Pois é. o próprio Bolsonaro falou que ele não tinha informações. Ou seja, ele demonstrava que ele precisava ter algo dele, né? Ou seja, uma ABIN paralela. Ele já dava aqueles indícios. Aquela reunião foi fatídica, lembra-se que o ministro da Educação chamou os ministros do Supremo de vagabundo, e o Ricardo Salles falou que tinha que passar, quando passa um boi, tem que passar a boiada. É a reunião da boiada, né? As alterações das leis do meio ambiente. É. Portanto, a minha preocupação agora é o seguinte, é que a sociedade saiba distinguir o que realmente ocorreu e afastar um pouco essa questão política. E sabe o que pega, professor? Porque assim, eu lembro, o senhor citou agora essa reunião da boiada, aquilo que foi muito estampado durante uma crise, né, que retirou Sérgio Moro do Ministério da Justiça, na época foi transformado aí como um dos principais opositores de Bolsonaro, depois voltou atrás, durante a eleição foi e voltou como agente bolsonarista durante as eleições, né? Inclusive representou praticamente aí o apoio ao Bolsonaro no último debate, por exemplo, realizado pelo Grupo Globo. Mas aí, lembrando sobre essa reunião em si, e o senhor citou bem como o Bolsonaro se mostrava irritado por ter poucas informações com relação àquilo que estava sendo investigado, por exemplo, né? Agora, durante a semana, o Bolsonaro ele foi procurado pela imprensa, teve algumas entrevistas realizadas. Eu estava acompanhando, por exemplo, a entrevista dele à CNN, e ele citou muito a questão do sistema que foi utilizado, né? Um sistema adquirido ainda no governo de Michel Temer. Mas a ferramenta não é a questão, mas o uso dela, né, professor? Porque, assim, lembrando, a ABIN, e aí a gente vai falar mais de outros casos aqui, são órgãos, são instituições de Estado e cada vez mais utilizadas como órgãos e instituições, e isso ficou gritante durante o último governo, como instituições de governo, né? Era muito difícil a gente destacar algo que era claro na época, que a Polícia Federal assim foi utilizada. Eu me lembro até do próprio Moro e outros nomes citarem que a Polícia Federal estava sendo utilizada pelo ex-presidente, muito claro, com interferências muito claras, trocas de nomes e direções de uma hora para outra, a bel prazer do ex-presidente, muito mais pesado, por exemplo, do que tivemos no segundo governo Lula, no primeiro governo Dilma, né? Então, parece que vai ser necessário uma fiscalização maior, e não só do grupo do ex-presidente, o próprio atual também, a se entender que algumas instituições essas de Estado, não podem ser utilizadas como instituições políticas e instituições de governo, né? Infelizmente, nós, né, o país, nós brasileiros, políticos, sociedade como um todo, tem uma dificuldade muito grande de distinguir o que é público e privado, né? Os políticos, principalmente, os governos, eles têm uma dificuldade incrível de distinguir o que é público e privado. A gente que vive no interior conhece muito bem essas histórias, né? Quando o prefeito a posse recebe os correligionários, ele sempre se coloca: esteja à disposição a casa de vocês. Ou seja, não há uma questão ética, né? Uma separação. Por isso que o dono do botequim coloca mesa na calçada, porque ele acha que é público. É público, ele pode utilizar desse espaço. Então, infelizmente, isso demonstra o quanto nós ainda somos incipientes em matéria de cidadania, em matéria de valores éticos. Ou seja, nós não sabemos distinguir essas coisas. Nós não sabemos distinguir o que é uma instituição de Estado de uma instituição de governo. Essa coisa que a sociedade tem de ficar dependente do governo. Na verdade, o Estado é formado pela sociedade. Pois é. O governo é meramente um instrumento passageiro. Por isso que são eleitos durante 4 anos ou reeleitos. Mas o Estado, as instituições, elas permanecem perenes.
não são transitórias. Então, a impressão que a gente tem é que os políticos, de uma certa forma, os governantes, não conseguiram ainda chegar a um nível ético de separar o que é público do que é privado. Então, eles assumem o governo como aquilo sendo uma coisa pública, como sendo uma coisa sua, não pública da sociedade. E a visão do político é tão viciada, professor, que nessa mesma entrevista o ex-presidente ele abordava, né? Primeiro, só lembrando, né? Quando a gente falava que na reunião ministerial o ex-presidente Jair Bolsonaro discutia e reclamava, né, sobre não ter algumas informações e principalmente com relação a esse tipo de informação, porque e olha, dificilmente eu acho que a gente vai ter o fim desse tipo de visão entre lideranças políticas, que essa visão viciada de tomar as instituições como se elas pertencessem àqueles grupos políticos, e não, as instituições nada mais são do que ferramentas, como o senhor disse, né, ferramentas da sociedade para um tipo de serviço, por exemplo, a própria Polícia Federal. E aí, nessa entrevista agora do ex-presidente à CNN, ele cita a atual investigação como um ato do atual governo. De novo, caindo nesse erro, porque é uma investigação da Polícia Federal. A Polícia Federal, só lembrando, né? Por exemplo, no período de Dilma Rousseff, quando foi investigada, antes de ser impeachmentada, ela foi investigada pela Polícia Federal durante seu próprio governo. Né? Não ela, mas o sistema como um todo. E agora, professora, como o senhor citou, né? Há uma coisa cultural, há uma visão viciada sobre a atuação das instituições. Aí a pergunta que fica, a gente tem um caso como esse, que é um caso gritante, da ABIN. Tivemos outros casos, a própria Procuradoria-Geral da República no último governo foi utilizada, aí o Augusto Aras parecia mais uma espécie de um advogado com superpoderes do ex-presidente, não que estaria à frente da Procuradoria-Geral da República. Como que, no caso, o clã Bolsonaro agora, ou as próprias ações do atual presidente Lula, e lembrando que no passado nós tínhamos no ex-governos do PT, nós tínhamos muitas denúncias de aparelhamento também das instituições, né? A população parece não conseguir entender essas diferenças, e aí, nesses casos, esses nomes parecem ser mais colocados como vítimas do que, de fato, como está estampado, agentes de falhas de uso de ferramentas sociais, né, para o bem público e da política. Para o bem público não, para o bem-estar da política, né? Mas esse é exatamente o processo, né, de um processo político em que, como a sociedade não tem ainda arraigado conceitos básicos de cidadania, veja o exemplo que eu citei aqui, daquela reunião fatídica ministerial. Como que um ministro chama o Supremo Tribunal Federal compostos de vagabundos. Ou seja, ele não tem nem noção do que é ser ministro. Ele não tem a mínima noção do que é ser ministro de Estado. Ele fala pela nação, ele não fala por ele, né? A mesma coisa o outro ministro dizendo, passa um boi, passa a boiada. Ou seja, ele não sabe, ele não conhece como é que é o mecanismo de elaboração de leis, de discussão, de participação. Ou seja, os próprios políticos favorecem essa dúvida e geram na sociedade essa falta de interesse em querer achar que eles são os donos da verdade. Olha, o governo Bolsonaro foi um governo autoritário, foi intolerante. Ou seja, será que a sociedade não percebia que aqueles atos que ele praticava em governo eram atos que não condiziam com a cidadania, com o poder, né, com a importância de ser presidente da República de uma nação. Então, eu acho que a sociedade brasileira ainda não está
formada politicamente para poder discutir com profundidade esses assuntos. Daí o fato de que eles acham que o governo é deles. Eles fazem o que eles querem. Por quê? Porque a sociedade não cobra, a sociedade não participa, a sociedade, de uma certa forma, é emocional, né? Ela reage por emoção, não tem capacidade de raciocinar, não tem capacidade de fazer uma análise profunda do que está acontecendo com o país. E daí a gente vê essa situação, perseguição, ou seja, tudo vai pelo lado pessoal, emotivo, quando na verdade nós estamos falando de políticas de Estado. Ou seja, a Polícia Federal, a ABIN, são órgãos do Estado. A Procuradoria-Geral da República é a defensora da sociedade e não do presidente da República. Quem defende o presidente da República é a AGU, que é a Advocacia Geral da União. Então, como a sociedade não participa, não temos partidos, não temos discussão política, fica esse marasmo em que qualquer indivíduo que tenha um pouquinho de esperteza consegue se revestir de ídolo, de mito, de salvador da pátria, ou seja, como sendo pessoas mitológicas que descem de uma nave espacial e que vão resolver todos os problemas do país. Eu posso falar que ele falou uma grande asneira. O governo brasileiro não manda na Polícia Federal. Muito menos o governo brasileiro manda na Justiça. Ou seja, você tem um processo de investigação, você tem decisão de um ministro da Suprema Corte que mandou fazer busca e apreensão sob suspeita de utilização com má fé pela ABIN, dos quais o delegado que era responsável era ligado à família Bolsonaro, e a Polícia Federal foi cumprir um mandato da Justiça. Cabe às instituições, no meio dessa discussão totalmente deturpada, né? Fica cabendo a elas ali uma necessidade de se autoproteger. Porque, por exemplo, você passa por uma fase dessa, né? A gente vai ter todas as investigações, esperamos que a situação da BIM seja totalmente esclarecida, apontada as falhas e cobrado dos faltosos aqueles que o cometeram, né? As faltas aqueles que o cometeram. Mas aí fica para a opinião pública, infelizmente, enviesada, a maior parte dela, a opinião pública, a população em si, a sociedade em si, e a gente sabe que como o senhor citou agora, cada vez menos propensa à informação, mas sim à alienação, sim ao foco na ideologia, não nos fatos como deveriam ser, fica as instituições tendo que se proteger, né? Nas ruas, sai fragilizada a ABIN, que é um órgão muito necessário, como foi no passado a Polícia Federal, né? Demonizada, e é um órgão muito necessário. E a gente vai ter que fazer, e cabe até a gente também, né, lógico, esse trabalho que é de enxugar gelo, de mostrar a necessidade dessas instituições, de reforçá-las, e que esse reforço, que essa discussão venha da sociedade, não adianta vir do político em si, né? Não adianta vir durante campanhas eleitorais e promessas de reforçar as instituições. Na verdade, a gente precisa que a política deixe as instituições atuarem, né, professor? Exatamente. E quando esses órgãos do Estado atuam, aí vem a ofensiva, de que é perseguição. Pois é. Ou seja, esse sistema que nós vivemos da sociedade brasileira é muito ruim e preocupante. Como ela não participa do processo político como deveria participar, como ela não estuda, ela não analisa, né? Ela é fácil presa desses políticos que criam situações fantasiosas e eles acreditam. Tá? Eu tenho me preocupado muito com isso. Eu acho que tudo isso vai chegar a alguma situação que a gente vai ter um pouco mais de conhecimento,
Mas não vai mudar nada enquanto a sociedade não entender que é ela que é o centro das discussões. É ela que é o centro motivador e ela deve ser o centro transformador do país. E a gente vai acompanhar mais esse caso, né? Lembrando que, além do Linha Política, você tem também o Atos e Fatos com o professor Márcio Meirelles. A gente vai acompanhar este caso da ABIN, as investigações, as novidades. E na próxima semana, um outro assunto para a gente poder discutir a política, sempre no Linha Política, né, professor? Que tá aos poucos aí a gente vai levando essa discussão necessária aos nossos amigos do Jornal Atos. Exatamente. Eu acho que é importante que a sociedade brasileira se mobilize para combater esse tipo de comportamento que nós assistimos e está sendo comprovado para defender a democracia. Ou seja, a democracia está em risco. No programa de hoje, ouvimos áudios da CNN, do site Metrópolis e da rádio Itatiaia. Esse foi o Linha Política. Apresentação e produção de Francisco Assis, participação e comentários Márcio Meirelles, operação de áudio Edson César, edição Jéssica Alves, design Ies Henrique. Até a próxima, na semana que vem, com muito mais do Linha Política para você.